em cima como embaixo, assim, embaixo como em cima. Eu acho bem interessante, eu queria até começar a falar sobre isso. Como a gente falou no podcast passado, né? Tudo é mente. A gente está dentro do todo, né? E agora nesse princípio da correspondência. Assim embaixo como em cima, né? E assim em cima como embaixo. Isso. Primeira coisa que eu queria falar é que não significa que seja igual. É similar, né? Não é igual. Embaixo é igual que tá em cima. É similar. Ele corresponde, ele responde aos sinais que tá vindo, né? Tanto de cima quanto de baixo. Então não significa que seja igual, mas você vai ver a correspondência ali dentro, né? Isso. E é muito interessante. E, tipo assim, a gente pode usar até alguns exemplos, né? Do que seria isso aí, dessa correspondência. O, Tá. Desculpa. Dentro do meu entendimento, para uma forma mais, digamos, de senso comum, né? De entendimento, pelo menos do meu entendimento, eu entendo que por exemplo, quando ele fala, né? Tá embaixo, né? E tá em cima, ou seja, que tudo existe as duas vertentes, né? Existe o bem e o mal, sempre existe os dois polos, né? E a gente trazendo isso para a ideia do senso comum, tudo que está dentro está fora, né? Ou seja, tudo que está dentro de você, todos os seus sentimentos, pensamentos, crenças, fazem parte do seu mundo interior, se reflete no seu mundo exterior, né? Então, assim, dentro desse processo, claro que a gente está falando de um livro de uma profundidade de entendimento muito maior, mas se falando dentro de uma ideia de senso comum para um entendimento mais fácil, né, assim, do meu ponto de vista, eu entendo dessa forma, né, que tudo que está dentro também está fora, né, ou seja, tudo que você permite que esteja ali dentro de você, seus pensamentos, sentimentos, e que não são cuidados ou mesmo você não tem um nível de consciência para que possa realmente ser mudados, né? E aí vai se refletir aonde? No seu mundo exterior, que é exatamente também o que a gente já falou em outro podcast também, né? Ou seja, tudo que está dentro está fora, né? Como o próprio livro traz essa ideia dos dois polos, né? E eu vejo dessa forma, né? trazendo para uma forma mais física, a gente consegue ver essa correspondência também por exemplo, do nível mais pequeno até o macro, né? Do micro ao macro, por exemplo, como os planetas, as estrelas giram em torno do Sol, por exemplo, e como que os universos giram em torno de certos pontos também, e você vai no micro, você consegue ver como que os elétrons, eles giram em torno do próton e do nêutron, né? Então, é ali aquela similaridade, como que as coisas funcionam, porque tudo é feito de átomo, né? E é o micro, que faz tudo que vai até o macro. Mas é o mesmo princípio, um corresponde com o outro, é similar. Você consegue perceber também, um outro exemplo você olha para o seu corpo, as suas veias, e você olha para os rios, é aquilo ali, tem similaridades. Então, eu acho muito legal como isso aí corresponde com o outro. E outra coisa também que fica, assim, às vezes um pouco confuso quando você está explicando o que seria embaixo, o que seria em cima. Isso aí está se representando também as várias realidades, as dimensões que existem. E é muito interessante prestar atenção nisso. O que são essas dimensões? Um exemplo, a gente está vivendo aqui na terceira dimensão, nesse mundo físico. Quando a gente morre, a gente passa para a quarta dimensão. E depois, quando vai para a quinta dimensão, as formas começam a se perder e as dimensões vão subindo. Então, é bem interessante de pensar nisso, que são as dimensões. Tem dimensões mais altas, dimensões mais baixas, mas elas têm correspondência uma com a outra, porque todas essas dimensões, elas obedecem essas leis herméticas. Não é verdade? O que você acha sobre isso, Fran? Eu acredito, sim, vocês dois já traduziram a maioria dos meus pensamentos. Assim, o que está embaixo e o que está em cima, para mim,
eu passei a ver essa similaridade, assim, a comparar a Terra como um corpo só. Que até tem uma frase que também é bastante utilizada, que todos nós somos um. E esse todos nós somos um, eu entendo assim, que a gente faz parte de um corpo maior que é a Terra. E que essa faz parte de um corpo maior ainda, que é o universo, que a gente não tem ideia do tamanho que ele possui. E partindo desse princípio de correspondência, de que tudo que está dentro de mim está fora, aplicando isso com o autoconhecimento, eu passei a enxergar mais sobre as minhas crenças, sobre a resposta do meu subconsciente a determinados acontecimentos, a determinadas palavras, sabe, gatilhos. Então, esse conhecimento em si só me ajudou a evoluir mais, a evoluir para mim, sabe? E quando a gente passa a olhar por esse lado de que a gente tem esse poder interior de manifestar o que está dentro da gente para fora, a vida começa a mudar, porque tu começa a fazer as coisas e pensar as coisas com mais intenção, com intenção positiva. Então, é por isso que eu considero importante trazer esse assunto do nosso podcast, porque mesmo que aqui no livro diga que não é para divulgar para o grande público, eu ainda penso que as pessoas merecem saber e conhecer e entrar em sintonia. E até quem vai ser atraído para cá, para ouvir o podcast, é porque está pronto para entrar em ressonância com esse conhecimento, né? E quem sabe mudar a sua vida também. Reparar mais em si, mais nas suas respostas, mais na sua vibração, na sua própria criação de realidade, criação de vida, né? Criação do corpo, porque nós somos mente também, né? O todo é mental. Então tudo que nós pensamos, nós estamos criando o tempo todo, e não só para fora, mas para dentro, principalmente para dentro, porque os nossos órgãos, o nosso corpo todo, ele ressoa com o nosso pensamento, ele ressoa com a nossa palavra, ele ressoa com a nossa atitude. Então, a gente pode ver pela saúde de cada um como está sendo o pensamento da pessoa. Bem interessante, né? Inclusive, eu queria até destacar uma coisa, nós não discutimos nada como que a gente vai falar o podcast, a gente só escolhe o tema e a gente faz tudo aqui, né, no momento mesmo, a gente não sabe isso. E eu queria fazer uma pergunta interessante para vocês, para refletir um pouco. A gente está nessa terceira dimensão aqui, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos dentro da mente do todo, certo? E o todo pensa e cria, pensa e cria, pensa e cria. Nós somos um pedacinho do todo. Mas se a gente, estando aqui, a gente fosse pensar e criar instantaneamente, como o todo faz, o que iria acontecer? A gente iria se autodestruir, na minha opinião. O ser humano iria se autodestruir, porque ia pensar em uma doença, ia pensar em morte, ia pensar nisso, pensar naquilo e se destruiria. Então, na minha visão, existe aqui na terceira dimensão, tipo uma camada, uma barreira que você pensa e cria, sim, mas demora um certo tempo de chegar até você. Isso serve como uma barreira de proteção, na minha opinião. Aí eu queria perguntar, você já pensou sobre isso, Nádia? Por exemplo, Sim, tanto é que eu estava acabando de pensar sobre isso, né? Que o nosso cérebro, né, o todo, ele tem toda essa tudo é muito bem feito, né? Então, o nosso inconsciente, que é o nosso subconsciente, como a gente conhece também, então, quando você diz, se a gente pensasse o tempo todo e criasse, né, até porque a gente não tem ainda nível de consciência apropriado para... A gente, às vezes, se permite ter uns pensamentos que não é para ter, às vezes, uma raiva, um sentimento que não é do todo, né? Então, assim, porque a gente está inerente ao nosso processo de vibração das coisas convencionais. Então, eu imagino que o consciente, a nossa consciência, nosso consciente, né, nosso consciente,
ele é como um guarda, né? Como um general que protege o nosso subconsciente, né? Então, o nosso subconsciente é a nossa conexão, ou é o nosso todo, né? Então, é algo sagrado, o nosso consciente. E esse todo, esse Deus, ele protege a gente com o consciente, né? Para que nem tudo que vem à nossa mente seja imediatamente criado, né? Então, eu vejo exatamente dessa forma, né? Que a gente precisa, de fato, primeiro ter consciência, né? Primeiro ter esse nível de entendimento, por exemplo, como a gente está passando aqui hoje, né? Que não é para todos, mas esse conteúdo nem sempre é para chegar em todo mundo, nem todo mundo está preparado ainda para esse tipo de conhecimento, porque o subconsciente é o que faz, de fato, toda a sua conexão, né? Todo o seu ser, tudo que está dentro, né? De você, se permanece naquele ambiente, né? Tanto é que quando a gente dorme, a gente tende, né, a permitir que isso venha de uma forma mais aflorada. Tanto é que existem técnicas, existe tudo para que a gente consiga, de fato, nos entendermos melhor, né? Para que quando a gente faz as perguntas para Deus, o que você quer, qual o seu propósito, essa sua conexão com o todo ali do subconsciente, que é exatamente quando o guarda está dormindo, né? O consciente está dormindo, o guarda está dormindo e o subconsciente ele está aberto ali, né? Então, ele está 100% ligado ao todo. Então, quando você está dormindo, esse guarda, ele está deixando a porta aberta, de fato, para que você se conecte com a sua essência e você descubra ali os seus propósitos, o que você deseja para a sua vida. Então, assim, o autoconhecimento, ele vai libertando você e vai, de fato, limpando aquele cano ali, né, que é a nossa dimensão aqui, né, que é essa terceira dimensão ainda. Bem interessante isso que você está falando sobre o sono, inclusive, a gente tem essa diferença aí, né? Por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente tem níveis diferentes. Quando a gente está acordado, a gente está em beta, que é a gente está prestando atenção nas coisas. Quando a gente começa a ficar mais sonolento, está com o pé acordado, um pé dormindo, já é alfa, né? Aí quando você vai entrando mais no sono, você já entra em teta, não é isso? Aí depois o nível mais profundo é delta, não é? Se eu não me engano, é esses níveis aí que você vai entrando. Então, por isso que você cocria melhor quando você está dormindo, praticamente, porque, ou quando você está quase dormindo, que está em alfa ali, é o melhor momento, quando você acaba de acordar e quando você está começando a pegar no sono, que você está vibrando em alfa e você consegue ter mais contato com a sua mente inconsciente ou subconsciente. E uma outra coisa também que eu queria perguntar a Fran e você, Nádia, é o seguinte: eu falei sobre essas dimensões aí, né? Terceira dimensão, quarta dimensão, isso aí é um pouco confuso. Por exemplo, eu queria que vocês comentassem sobre isso. O que é a terceira dimensão? O que é a quarta dimensão? Existem camadas, por exemplo, na quarta dimensão, a inferior, superior, por exemplo, dependendo da vibração do ser, né? Do espírito, ele vai estar para uma parte mais inferior ou superior? Como que funciona isso aí? Por exemplo, que é isso, né? Que até o Hélio Couto fala, por exemplo, quando a pessoa morre, ela passa para a quarta dimensão. Vocês lembram disso? Eu lembro, mas eu ouvi um assunto que já estavam falando que a gente estava entrando na quarta dimensão aqui na Terra. E por isso essa mudança, assim, drástica, né? Porque tu viu que nos últimos anos deu um estouro, assim, de pessoas falando sobre espiritualidade, sobre vibração, sobre o subconsciente, inconsciente, coletivo, sobre a Interessante. Eu ouvi criação da falar que isso aí realidade. seria a nova era, né? Essa época aqui, que as Nova pessoas era. realmente estão tendo esse despertar da consciência. E essa nova era também inclui a entrada dessa realidade aqui na quarta dimensão, E o que que é o seria, então, por exemplo, quando a pessoa morre, na sua opinião, o que seria, na sua visão, para onde que a pessoa vai, o espírito da pessoa, quando ela sai daqui, desse mundo físico?
muda a vibração do corpo, né? Ele perde essa camada, que é uma vibração mais densa, e a 4D seria uma vibração mais alta, né? Então, Mas ainda tem... existe formas ali, né? Existe, por exemplo, se a pessoa estava pegada a um carro, ela vai estar pegada a um carro igual esse carro que ela estava pegada aqui na terceira dimensão, ali na quarta. É até que o Hélio Couto cita, a pessoa entra no elevador, espera alguém abrir a porta para ele, é tipo isso aí. E existe camadas mais altas e mais baixas, dependendo da vibração da pessoa. Eu acho que depende da vibração do espírito, tu fala como Exatamente. Uhum. quando o espírito fica apegado à matéria? Exatamente. E existe também as camadas mais baixas, né, que os espíritos mais baixos estão ali, tipo o umbral, né, e lugares bem baixos também. Existem mais altos também. Sim, E a quinta dimensão já é quando as formas já começam a perder as formas, sabe? É quando mais vira luz. consciência, e vai subindo as dimensões, aí fica mais complexo. É bem complexo mesmo. Acho que esse assunto é bem complexo de ser explicado, porque ele precisa realmente ser vivido, né? Tem que ter uma Exatamente. vivência espiritual. Dessa parte, dessa dimensão assim mais elevada, eu tenho como experiência meus sonhos, minhas viagens astrais, assim, né? De sonhar com pessoas que já faleceram. Eu costumo prestar muita atenção em como se manifestam as formas para mim, sabe? Em como as pessoas se manifestam, como elas estão vestidas, os locais. Costumo prestar muita atenção nisso nas minhas vivências espirituais, assim. E existe também as EQMs, né, eu nunca tive um EQM, eu já tive uma viagem astral que me deixou bem assustado, eu não fiz outra. Uma outra oportunidade eu vou contar sobre isso, mas existe as EQMs que muitas pessoas contam, né, que elas têm essas experiências com esses outros lugares, e muitas delas são similares, e elas conseguem, às vezes, ver coisas aqui nesse mundo físico e outros lugares e outras dimensões diferentes, então, depende, varia muito de pessoa para pessoa, mas com certeza existe alguma coisa depois que você morre, porque como a pessoa morreu por alguns minutos, elas têm essas experiências, é um sinal bem claro disso aí, né? É a parte mais próxima que a gente consegue ter da morte, na minha opinião, com essas experiências de quase morte. Inclusive, tem um canal muito bom no YouTube que sempre fala sobre EQMs. Muito legal mesmo, que ele mostra relatos de várias pessoas. Eu acredito que existe, sim. Se vocês já viram, eu não estou lembrando o nome agora, é um senhor, assim, que entrevista as pessoas, assim, a maioria das vezes, assim mesmo, pela internet, chamada de vídeo. Por exemplo, assim, né? A gente não tem como saber o que vem depois, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar, a gente entende que a gente é matéria, né? Carbono, né? E que a gente é consciência, que a gente chama de espírito, a gente na física quântica chama de energia, né? Na minha opinião, a matéria, que é o corpo, né? Do físico, ele deixa de existir. E a consciência, né, que é essa consciência maior, que é essa energia, na minha opinião, ela continua existindo, né? Então, isso já existe em alguns estudos científicos que falam sobre isso também, que a gente é como se a gente for observar todo o universo composto por energia. E nós, seres humanos, também, como fazemos parte do todo, somos essa energia. Então, aqui a gente é uma matéria, essa matéria feita de carbono, mas com um carbono, né? Com essa ideia de carbono aqui, mas que o corpo deixa de si e a energia, ela transcende, né? E esse transcender, na minha opinião, né? Quanto maior o seu nível de transcendência na Terra, maior o seu nível de evolução nas próximas dimensões, né? Então, assim, quando você está apegada, né, à matéria, pessoas que vivem muito no material aqui na Terra, né? Então, quando elas morrem, elas tendem a continuar, né, de uma certa forma,
presa ainda ao sistema daqui da matéria. Então, ela não evoluiu, né? Ela não transcendeu, né? E aí acaba que, para ela passar para uma próxima dimensão, eu acredito que existe novas fases, né? Processos evolutivos, possivelmente para essa próxima dimensão. No meu entendimento. E é muito importante a gente entender isso aí, entender como funcionam essas leis herméticas, né, para a gente mesmo refletir, para a gente não ficar preso dentro da mesma caixinha, né? E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês é como que funciona. Eu vou usar alguns exemplos, mas não, eu vou falar dentro, mas não representa realmente que seja dentro. E eu também os exemplos de tamanho também não precisam, é só para uma base de reflexão. Então, eu queria refletir sobre a nossa existência desse jeito. A gente é um pedacinho do todo, né? Nós temos uma centelha, que é um pedacinho do todo. Então, eu vou chamar de eu superior. Esse eu superior da gente, eu vou falar assim que é o tamanho da bola do Kiko, do Chaves. Lembra da bola do Kiko? Vamos falar que em questão de tamanho, é a bola do Kiko. Dentro da bola do Kiko, tem a nossa mente inconsciente, que é uma bola de futebol, em questão de tamanho. Dentro dessa bola de futebol, vamos colocar uma bolinha de gude. Como que você chama? Birosca? Não sei. Eu falo birosca. Bolita. Bolita? É uma bolita, uma bolinha de gude, uma birosca. Dentro dessa bola de futebol, que seria a nossa mente consciente. A nossa mente consciente equivale a 5% e a nossa mente inconsciente 95% da gente. E aí dentro dessa birosca, dessa bolita, tem uma joaninha, aquele inseto, vamos supor assim, questão de tamanho. Uhum. Então, essa joaninha, ela está dentro dessa birosca aí. E vamos dividir agora essa joaninha em duas metades. Metade dessa joaninha aí, essa joaninha vai ser o nosso ego. Ela é o ego. Metade dessa joaninha é a sombra da gente e a outra metade é a nossa persona. A persona é que representa como que a gente é. Ela vai determinar a nossa característica, o nosso jeito de agir. Então, essa metade dessa joaninha, em comparação com você todo, com essa bola de futebol que está ali dentro e essa birosca. Então, é isso. E a outra metade é a sombra, que está dentro desse ego também, dentro dessa joaninha, a outra metade. E essa metade ali é aquela parte bandida, como eu falo. Essa parte que você tem que prestar bastante atenção. Essa parte que é a sombra. Por quê? Porque a sua sombra, ela vai comunicar com essa bola de futebol inteira que é a sua mente inconsciente. É a sua sombra que vai estar em contato direto ali. Então, tem que prestar muita atenção nisso aí. E essa bola de futebol também eu vou dividir ela em duas. O inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. E o inconsciente coletivo tem arquétipos, tem várias coisas ali, tem coisas que você pega do coletivo mesmo, das pessoas que que todos nós acreditamos, e tem esse inconsciente pessoal, que ali as crenças que você escuta desde que você é pequeno, você aprende na escola, você pega da sua mãe, quando você está no útero da sua mãe, é a sua vida toda, tudo que você ouve vai ficando ali, nessa metade dessa bola de futebol, que é o seu inconsciente pessoal. E é ali o problema todo, é ali que está as travas todinhas. Por quê? Porque a gente está ouvindo tudo, a gente está guardando ali. Está guardando ali. E agora funciona desse jeito. O todo, o nosso eu superior, passa informação para a gente em questão de arquétipo, sabe? Diretamente para a gente, mas ele vai chegar diretamente na gente? Não. Ele vai por exemplo, para a mente... esses arquétipos, essas informações que estão vindo do nosso eu superior, ela vai ser enviada para essa bola de futebol, para essa nossa mente inconsciente. Às vezes ela fica bloqueada ali em crenças do nosso inconsciente coletivo e não chega na gente. Às vezes ela vai ficar travada ali em crenças do nosso inconsciente pessoal. Então é muito importante a gente entender isso aí, sabe? Que será que está chegando diretamente na gente? Porque é aquela metade daquela joaninha que vai estar comunicando para a gente, fazendo as coisas se tornarem realidade, a sombra da gente. E ela vai estar comunicando com isso aí. Ou seja, às vezes a gente acha que não, que o que está na realidade, principalmente se a pessoa é muito materialista,
não, eu acredito nisso aqui, isso aqui vai acontecer para mim, mas nem sempre é assim, porque a gente cresceu escutando outras coisas, escutando, sendo travado, sabe? Por exemplo, dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo, tem que lavar o dinheiro da mão, porque eu peguei em dinheiro e é sujo. Você está ensinando a sua mente inconsciente que o dinheiro é sujo, você não quer. Mas você fala assim, não, eu gosto de dinheiro eu posso comprar o que eu quero, e eu gosto de dinheiro. Você está falando isso para você, para sua mente consciente. Você não vai acreditar que você tem problema, você tem crença negativa ali, e crença limitante em relação ao dinheiro, mas você tem, porque você aprendeu a lavar a mão e ter nojo de dinheiro. Ou seja, a sua mente inconsciente pegou nojo de dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai te afastar dinheiro. Então, você tem que ver o que realmente está manifestando na sua vida. Está tendo uma abundância em certa coisa ou está tendo trava? Se está tendo trava, provavelmente ela está vindo ali da sua mente inconsciente. E como que você faz para limpar isso? Aí que é o ponto principal. Como que eu faço para limpar isso? Como que eu faço para entender isso? Você tem que começar a fazer uma inspeção, né? O que eu acredito? O que eu não acredito? O que tem algo me travando? Aonde está travando? Será por quê? Aonde eu escutei isso? E na internet, quem está prometendo mudança rápida, esses coaches, gurus aí, é tudo fake news, porque essas mudanças, assim, de verdade, elas demoram muito tempo. Elas são graduais, todas as coisas que você aprendeu, você tem que desaprender. Você tem que tirar da sua mente consciente. E é isso que serve aquelas reprogramações mentais que você faz quando você está dormindo. Por que você tem que fazer isso? Porque a nossa mente consciente, ela é muito teimosa. Eu gosto até de comparar ela como a Tônia do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Que assim, fecha e cruza os braços, não quer ouvir, você tem que ficar repetindo, 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 até ela aprender. É uma repetição muito forte que você tem que fazer para desprogramar aquilo ali e colocar outras coisas no lugar. Não adianta também desprogramar, você tem que colocar outras coisas boas no lugar. E aí você começa a fazer isso aí o seu eu superior, que é a bola do Kiko, vai passar essas informações para dentro do seu inconsciente, aí não vai estar travado mais, vai chegar em você, aquela sombra ali, você vai jogar a luz, vai chegar em você e você vai conseguir manifestar na sua realidade, materializar. Mas para isso tem que ter todas essas limpezas, e é assim que funciona a mente da gente, tem trava para todo lado nessa mente inconsciente. E eu também queria falar sobre os arquétipos, que é um tema muito legal. Esses arquétipos são essas formas do universo, né? Existe um arquétipo de uma cadeira, existe o arquétipo, por exemplo, do fígado perfeito, existe o arquétipo de tudo, existe o arquétipo do fígado ruim, mas o seu eu superior vai sempre estar te passando arquétipos bons. E outra coisa também, existe arquétipos que regem a gente tem os arquétipos regentes. Todo mundo tem. Cada vida você tem um arquétipo regente na sua vida e outros arquétipos que passam mais informação. Uns que passam luz, outros que passam sombras. E eu queria que vocês discutissem comigo sobre arquétipos, como que a gente pode lidar com a luz que eles passam, com a sombra, porque quanto mais a gente vai limpando essas crenças limitantes, a gente vai recebendo arquétipos, né? E como que esses arquétipos a gente pode trabalhar com eles para receber a luz deles e trabalhar a sombra? O que vocês poderiam falar sobre isso? Sobre Então, sobre arquétipos, eu já utilizei alguns fractais, né? Fractais de arquétipos, como dos animais, por exemplo. Então, na minha utilização, ao invés de eu fazer um quadro dos sonhos, eu fiz um quadro dos fractais de arquétipos. E daí ali eu coloquei todos os fractais que eu gostaria de me conectar, que eu observei e me fariam bem, mas eu não dei muita importância para o lado sombra deles. Então eu peguei ali como a minha pretensão na época, porque tudo que eu faço com uma intenção positiva de transformar minha vida. Eu peguei casais, então eu peguei um casal de lobos, peguei um casal de cisnes, que representa o amor fiel e leal. Peguei um casal de panteras, de leão, de golfinhos, todos casais, porque eu também observei que quando tu utiliza um arquétipo desses sozinho, ele te deixa
numa vibração só. E eu gostaria de andar junto com alguém da mesma vibração que eu, então por isso eu peguei todos os animais em formato Gostei, de né? casal. Uhum. E um arquétipo que eu gosto muito de utilizar até na minha decoração é a árvore. Quando tu tem uma árvore em casa, seja num quadro, numa fotografia, significa que as coisas que tu estás fazendo, as sementes que tu estás plantando, elas vão criar raízes profundas. E essas raízes profundas, né, vão gerar frutos. E esses frutos vão alimentar, além de ti, a tua família e todos os que vierem depois de ti. Então, esse é um arquétipo para crescimento, para quem quer crescer realmente. E agora, do lado sombra, tudo vai ter um lado sombra, né? Tudo vai ter um porém um pouco negativo. Mas o lado que vai vencer é aquele que a gente alimenta, né? Conforme tu vai quebrando essas barreiras do teu consciente, do teu subconsciente, vai vendo o teu lado luz e o teu lado sombra, tu define o que tu quer para tua vida. Claro que tu vai pensar negativo ainda, tu vai julgar. No início a gente vai ainda estar aberto ao julgamento, ao ego, a esses pensamentos que vêm. Mas daí é uma escolha, porque tu vai estar mais consciente. Então tu te deparou com esse pensamento de sombra, tu vai dizer para ele, querido, aqui não. Não, cancelado, sai daqui. Eu penso assim agora. Então, eu coloco sempre um pensamento de luz em cima do de sombra quando acontece para mim, sabe? Imediatamente eu faço uma troca. Eu já transmuto na hora, então. Mas isso aconteceu assim depois de alguns anos de prática, de programação neurolinguística. Então é um caminho, é uma jornada e a gente tem que persistir. E sempre lembrar da frase, que é o outro arquétipo, orai e vigiai. Orai, né, fala positivo, pensamento positivo, sentimento positivo. Vigiai. Vigia a sombra, porque a sombra sempre vai tentar se impor à luz. E é Sempre. interessante também, né, Fran, a gente estudar para a gente entender que existem esses arquétipos e entender quais são as sombras desses arquétipos que estão dominando na vida da gente. E outra coisa também, não sei se vocês sabem, tem 12, o Jung fala que tem 12 arquétipos principais que regem, né, que é o inocente, o sábio, o aventureiro, o rebelde, o mago, o herói, o amante, o comediante, o comum, o prestativo, o governante e o criador. Então, se a gente entende esses 12 arquétipos principais aí, é interessante que a gente pode estudar também as sombras dele, a gente refletir. Será qual arquétipo desse aí que está dominando a minha vida? Você vai, provavelmente vai chegar a uma conclusão, qual que domina a sua vida mais do que o outro. Quando você começa a estudar, ler mais sobre eles, você vai ver, essa aqui é a luz deles, então vou prestar mais atenção nisso aqui. Essa aqui é a sombra. Então, você tem que trabalhar mais, porque eu estou vendo algumas manifestações na minha vida dessas sombras aqui. Então, é interessante a gente estudar também, porque o conhecimento também ajuda bastante, né? E a gente ter essa intuição também, né, interna. E dessa forma que você estava falando aí, é muito legal. Trabalhar isso, trabalhar a gente e prestando atenção na gente também, né? Prestar atenção no Sim, que está acontecendo. Não é sim. verdade? Você já viu que tem uns testes de arquétipos desse? Olha, eu já fiz esse teste com a doutora Mabel Cristina Dias uns 3 anos atrás, já faz um tempo já. Aí eu fiz, ela me falou, ela me deu um mapa arquetípico, mas eu não sabia que tinha um teste assim interessante. Eu acho que vou ter que fazer para ver agora como tá. Eu até pesquisei aqui agora, tem teste de arquétipo, 16 perguntas, resultado imediato. Olha, interessante, eu não sabia. Tem no Google, tem vários aqui. Traga Tem o no seu quiz. amor em 24 horas. Eu fiz o último teste desse, de arquétipo, fiz pelo perfil do Marcos Strider, que é um psicólogo, e ele fala sobre oratória. A primeira parte dele é sobre oratória, comunicação e oratória. E eu fiz 2.
fiz um em 2022 e um em 2023. E eles mudaram. O meu primeiro teste deu o mago. O meu também. Era predominantemente mago. O meu também. E o segundo deu predominantemente o sábio. Interessante. Eu uma vou veinha fazer esse teste. Mas como que acha esse link aí? Hã? Como que eu posso achar esse link desse teste? O do Marcos, pelo perfil dele, eu acredito que tenha lá na página dele daí, pelo link da bio. Eu fiz por era um teste para ser feito antes de um curso dele que eu adquiri. Olha, interessante. Ele estava falando sobre os arquétipos. É bem, bem bacana, ele fala muito, ele aborda muito esses arquétipos conforme Jung. E é muito importante a gente prestar atenção nesses arquétipos, né? Porque eles estão definindo a vida da gente e, querendo ou não, os arquétipos estão em tudo que existe. E a gente deixa passar batido, na minha opinião. Pelo menos eu não presto tanta atenção nisso. E agora eu estou refletindo muito, principalmente de um tempo para cá, sobre isso. De você ficar mais aberto a receber esses arquétipos e refletir na luz e na sombra deles. E prestar atenção quais estão ali dominando na sua vida. Tu já viu qual que é a luz e a sombra do mago? Olha, eu já vi, mas eu não estou lembrando de cor agora. Deixa eu pesquisar aqui. Vou pesquisar. Arquétipo do mago. Qual a sombra? A sombra não trabalhada tende a ir para um lado mais egoísta e manipulador. Que era aquilo que a gente estava falando lá no início daquele coach, lembra? Que faz com a intenção, que ele usa as ferramentas com a intenção de manipulação, porque tem mais visibilidade, vai ter mais alcance, vai ter mais curtida, mais comentário. E eu acredito até que esses grandes influenciadores, eles fazem com intenção os haters, sabe? Eu não acredito que existam tanto hater de verdade. Eu acredito assim que acredito porque a minha intuição me diz que a maioria ali é criado, sabe? Sério? Interessante. Criado justamente para gerar um engajamento. Porque a partir do momento em que ele faz essa manipulação, se utiliza de um objeto, de um livro que é lido por bilhares de pessoas, ele vai fazer uma polarização. 50% vai gostar dele, vai amar ele, vai defender ele. 50% vai atacar. Então ele cria hater, daí os que defendem vão lá. Não, é isso, isso, isso. Daí os que querem atacar já se aproveitam. Não, mas é isso, isso, isso. Então se gera uma dinâmica parecida com a política. A rede social hoje está assim. Está muito polarizado, né? Muito. Isso tem, assim, pessoalmente, isso tem me feito não abrir o Instagram. Eu tenho aberto pouco a rede social por ter percebido isso. E tem sido meio cansativo, né? Eu tenho usado muito pouco também rede social. Eu particularmente, não é muito raro usar Instagram, é uma coisa muito rara mesmo. É uma coisa que eu não consigo nem sentir o incômodo porque eu não tenho hábito, não é algo que me atrai, né? Não tenho hábito, porque eu já tive o hábito, né? Assim, não o hábito, mas quando eu olhava muita história, eu sentia muita ansiedade, né? Eu sempre queria olhar a história da pessoa e tal. E essa é a lógica do processo realmente, né? Que você fique ansioso para olhar as histórias que eles vão embora em 24 horas. Mas eu não me sentia bem por isso. E quando eu entendo que uma coisa não me faz bem, eu, de fato, deixo ir, né? Exatamente. É melhor a gente usar o tempo que a gente está perdendo, ao invés de perder tempo na rede social, para aprender, né? Isso, estudar, né? A gente já está aprendendo, está nessa caminhada de autoconhecimento, de aprender tantas coisas boas. A internet tem muita coisa boa, a gente vai no YouTube, tem livro no PDF, tem audiolivro, tem muita coisa interessante. Por que a gente vai ficar perdendo tempo em rede social? Quando a gente fala em vibração, né, a gente fala também sobre redes sociais, né? Como tudo, existe a luz e a sombra, né?
Então, quando a gente fala sobre redes, quando a gente fala em todas essas coisas, existem várias coisas na internet. E você, né, com o seu nível de consciência, quanto menor for o seu nível de consciência, maior a sua probabilidade de consumir conteúdos que vão baixar a sua frequência, né? Então, você tende a ouvir mais fofocas, pessoas que falam de doença, de aconsentimento, de tragédia, disso, daquilo. Por quê? Porque a sua frequência momentânea está sendo aquilo ali. E como a gente é, de fato, um polo, então a gente tende a se atrair 100% por isso. Então, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, ou seja, aumentar o nosso nível de frequência, não significa dizer que eu aumentei meu nível de frequência e eu não tenho mais pensamentos negativos. Enquanto a gente viver aqui na Terra enquanto matéria, a gente vai ter sim. Só que é a forma como a gente lida com isso. Então, hoje a gente já conhece que a gente faz os mantras, a gente faz as técnicas. Então, assim, tudo isso faz com que a gente avance, né, para uma próxima associação e evitando, de fato, se contamine com essa frequência de vibração baixa, que hoje é a televisão. Hoje, se você acorda, imagine, eu conheço pessoas, né, que acordam às 7 horas da manhã, botam lá nem sei como é o nome dos programas, falando sobre tragédias, é o tempo inteiro ouvindo aquilo ali. Jesus! Isso é tão comum, gente, isso é tão comum, que às vezes eu vou almoçar em algum lugar e tá passando o jornal, aquela contaminação de atrocidades, de doença, gerando a ciência do medo nas pessoas, baixando a vibração das pessoas, né, a ficarem com pânico. Mas é isso, né, Nádia? É a lei da comum atração, né, também, né? A gente acaba atraindo coisas ruins por causa disso aí. A gente vai falar sobre isso na lei da vibração, né, do hermetismo ainda, que é a lei da atração que está inclusa ali dentro. Se, por exemplo, você está escutando só essas coisas ruins, um momento ou outro vai acontecer alguma coisa ruim na sua vida por causa disso aí mesmo que você está assistindo, como consequência. Não, mas o pior de tudo é que isso é tão comum que as pessoas fazem de forma que ainda nem percebem que aquilo ali, na verdade, é um veneno, é uma contaminação para o cérebro dela, né? Então, hoje, né, quando a gente começa a estudar, começa assim, né, 8 anos, 10 anos de estudando, você entende que eu, particularmente, se for almoçar em um lugar que esteja passando esse tipo de coisas, definitivamente eu não fico, eu não tenho condições de almoçar, me alimentar, né, abençoar minha comida ouvindo aquele tipo de situação. Então, eu estou vibrando junto com aquela sintonia. Então, a gente tem que escolher não estar naquele ambiente, né? Exatamente. Igual uma amiga minha me contou que tem uns amigos dela, olha você vê como tem que tomar cuidado com isso. Eles escutavam, principalmente a mulher, escutava muita música de sofrência, só música de chifre, só essas músicas assim, sabe? Piores que sim, que ela tem um som bom, tem uma melodia que te prende ali, mas aquilo ali tá te atraindo. Então a moça só escutava isso, só isso. Aí depois o que aconteceu? O marido dela traiu ela. Traiu ela. Ou seja, aí o que aconteceu? Você atraiu aquilo ali, porque o cara não deu sinal que queria trair ela antes, mas aí de tanto ouvir isso aí, provavelmente aconteceu. E por isso que tem tanto chifre aí no mundo, né? Eu não sei como é que pode essas músicas. Eu acho que devia ser proibido música com letra negativa. Uhum. Ai, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente realmente precisa prestar atenção, né? Prestar atenção. De novo, orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque é muito fácil tu ser atingido com uma onda de pensamento negativo ou de julgamento. Porque a partir do momento em que tu muda, tu começa a enxergar aquele defeito que tu tinha nos outros. Então, por exemplo, eu já escutei muita música sertaneja. Porque eu saía, porque eu ia a festas quando era mais jovem. Mas depois que eu mudei a minha vida e
voltei para o lado mais espiritual, voltei a minha atenção para esse estudo, para o autoconhecimento, para me libertar de todos os traumas e amarras que estavam me prendendo, que eu identifiquei que realmente eu estava me estagnando. Tudo melhorou, sabe? Claro, foi assim, além da melhora, tem a parte onde tu sente a dor, porque tu vai ter que te despedir, tu vai ter que dizer não, tu vai ter que modificar, né? Para te evoluir, tu vai ter que dizer não para várias coisas, para amigos, para ambientes, né? Para situações antes que tu gostava. Por exemplo, eu gostava de sair, beber, dançar, escutar essas músicas, sabe? E dançava, e me divertia naquele momento. Mas a vibração daquele momento, ela vibrou tanto tempo na minha vida e aconteceram tantas situações desagradáveis, exatamente como as letras das músicas descreviam. Mas na minha Acontecia. opinião, Fran, se, por exemplo, não significa que as coisas não vão acontecer. Por exemplo, sobre doença. Se a pessoa ficar só falando em doença, ela tem a tendência maior dela atrair uma doença para ela. Mesmo com essa camada de proteção, que as coisas demoram mais a acontecer aqui na terceira dimensão, para proteger a gente, senão a gente pensava, criava, não é assim. Então, existe essa camada de proteção, ok, mas não significa que as coisas não vão acontecer também, porque algumas coisas têm que acontecer mesmo. Às vezes a pessoa tem que pegar uma doença, às vezes não tem como fugir. Mas se você está vibrando naquilo ali, você está aumentando as possibilidades daquilo acontecer, na minha opinião, sabe? Mas também não significa, por exemplo, que a pessoa nunca vai ser assaltada, que nunca vai ser traída, que nunca vai pegar uma doença, que não vai acontecer nada disso. Eu acho que não é exatamente isso. Mas se você pode diminuir as possibilidades, por que você vai aumentar elas, fazer o caminho contrário, escutar sofrência, escutar falar de doença, ver jornal de tragédia na televisão, né? A minha opinião é essa, pô, é melhor você diminuir as possibilidades do que você fazer o caminho contrário, aumentar. Eu Não é concordo verdade? contigo. É Mas melhor não diminuir. significa que você está entrando nesse mundo assim de entender melhor as coisas, que você está livre, não, que a gente está aqui na matéria, a gente está aqui vivendo, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, todos nós vamos enfrentar a morte, isso é normal, todo mundo está aqui, é assim a vida de todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, todo mundo está dentro do mesmo planeta, dentro das mesmas leis. Então, na minha opinião, que eu posso fazer uma coisa para melhorar minha vida? Eu vou fazer para melhorar, vou diminuir as possibilidades de coisas ruins e vou aumentar a possibilidade de coisas boas, mas não significa também que não vai acontecer coisas ruins e que não vai acontecer coisas boas, né? O Tipo primeiro isso. passo é tratar o corpo como um templo, né? É. Meu corpo, meu templo, é a morada da nossa alma, é a morada do nosso espírito. Então, conforme nos tratamos, vai ser a nossa vida. São as nossas escolhas que vão definir o nosso caminho. Então, desde a escolha do alimento, desde a escolha da bebida, desde a escolha da informação que se adquire, desde a escolha do julgamento, né? Se eu vou olhar para o lado luz, se eu vou olhar para o lado sombra, tudo isso está nos influenciando e criando a nossa realidade, criando o que a gente vê manifestado, né, na nossa frente. Acho que a natureza ela se revela para nós conforme o que nós somos. Nada vai ser diferente do que a gente é. É o ser para ter. Exatamente. Descreve perfeitamente o seu canal, inclusive no YouTube, né? Ser para ter. Aham, o ser para ter. Estou Por favor, postando lá. para quem não conhece, visitar o canal dela. Provavelmente nesse podcast vai estar com o código de barras, que você consegue achar o canal dela. É só você tirar um print e você vai achar o canal dela ali vai estar o link dela disponível para você. Ai, tá bem legal. Tem o Ho'oponopono, playlist de Ho'oponopono, que é muito importante da gente começar a fazer, assim, porque eu já postei as principais relações, né? As principais relações, as que mais traumatizam a nossa vida, assim, que é com o pai, com a mãe,
E com o relacionamento amoroso? Essas três dinâmicas, elas influenciam a nossa vida, assim, total, a nossa vida física, a nossa vida material, os nossos relacionamentos fora disso, fora de casa, no trabalho, na rua, enfim, a nossa harmonia com o todo, né? Então é muito importante isso, é muito importante a gente olhar para essa parte, reprogramar essas relações, olhar diferente para tudo que já aconteceu, né? Perdoar, declarar, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te sou grato, tá saindo do teu coração, vai emanar na tua vibração, vai melhorar como um todo a tua vida e tudo que tu visualiza na frente. Isso aí é parte dessa que a gente está fazendo, né? Dessa reprogramação mental, dessas limpezas que você está fazendo na sua mente inconsciente. Igual eu citei antes, a bola de futebol e a birosca, a bolinha de gude. Olha para você ver, a sua mente inconsciente, ela representa 95% de você. Só a sua mente consciente é 5% só. Ou seja, olha o tanto de você que você não se conhece. Olha o tanto de você, de coisa que vai vir de você que você não conhece. Então, é muito importante estar trabalhando, fazendo essas limpezas, para você sair para um novo patamar, né? Então, é bem legal visitar o canal da Fran, tem várias coisas de Ho'oponopono ali, e muito outras coisas, ela vai estar postando sempre conteúdos novos ali. Vale a pena mesmo. Você estava falando alguma coisa, Nádia? Não, eu ia falar sobre. Eu não cortou aqui a raciocínio. Acho que era sobre essa questão das frequências mesmo, né? Quanto mais você expande, né, o seu nível de consciência, enquanto a gente vive no nosso processo aqui na Terra, eu acredito que a gente vai viver esse processo de sombra, né? Por mais que a gente faça as técnicas, a diferença é que quando você faz, se você tem consciência, eu não reclamo, às vezes acontece de eu reclamar, só que aí quando vem isso, né, para eu reclamar, eu vou lá e faço os mantras, as técnicas, eu limpo aquela sintonia para que não permaneça, porque eu sei que a sintonia, por exemplo, da reclamação faz com que você realmente venha a expulsar da sua vida tudo que poderia ser de bênçãos, né? Se transforma em algo que tudo que você não quer, vem 10 vezes mais quando você está reclamando, né? Então, a murmuração é exatamente o contrário da gratidão. Então, o julgamento são coisas que nós, como seres humanos, acontece da gente sentir ali a situação de querer julgar, né? Mas quando você tem essa consciência, você entende que você não pode fazer esse tipo de julgamento, porque quando você julga o outro, você está falando mais sobre você do que sobre o outro. Então, você tem que pegar a vontade que você está tendo de julgar o outro e olhar para si e ver o que é que está colando em você, né, de fato, né? O que é que o outro tem que me incomoda tanto, né? Então, e buscar, né, o que é essa cola, essa sombra. A pergunta que eu faço quando me vem algum julgamento, será que eu sou assim? Em que nível eu sou assim? Quando eu estou sendo assim também? A gente tem que se autopoliciar, né? Porque senão a gente não entende, é só julga o outro, só vê no outro as coisas e não percebe que a gente está fazendo a mesma coisa. É tipo isso. E o conhecimento. Quando eu estava lá no começo. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, a gente vai colocando luz na sombra, né? Quando eu estava bem no início do meu processo lá de abertura de consciência, né, de expansão, eu lembro que eu tenho um amigo que ele tinha um comportamento, por exemplo, de ser mandão, tipo assim, e aí eu me irritava com ele, porque na verdade era meu comportamento também. Só que eu, na verdade, me irritava com ele, então eu esbravejava, eu reclamava, eu murmurava, eu julgava. Só que, na verdade, eu estava falando sobre mim. Só que eu não tinha essa consciência, né? Então, é quando eu passo a ter esse tipo de... O que é que ele tem que está me incomodando tanto, né? Então, assim, é sobre isso, né? A sua sombra, geralmente,
ela vem com pessoas para mostrar para você sobre aquilo ali, né? É verdade, concordo 100%. E é isso, né? A gente tem que refletir, se autopoliciar, ver, parar para respirar, né? Porque olha como a gente passa o dia da gente, às vezes, correria, a gente não presta atenção nem na respiração da gente, e a gente não presta atenção nos pensamentos da gente, né? A gente tem que parar para prestar atenção. Será que eu estou pensando está certo? Será que isso faz sentido mesmo? Não é verdade? Então é Sim, isso. E o conhecimento é isso, é uma estrada, você vai indo, você vai indo, você vai aprendendo, cada vez você vai adquirindo mais, cada vez as coisas vão ficando mais claras, e não tem que ter pressa, mas não tem que ficar na estagnação também. E eu queria também mencionar que a Fran vai estar lendo o capítulo da Lei da Correspondência no final desse podcast. Então, quem tiver interesse do livro do Kai Barney, quem tiver interesse de escutar sobre essa lei, a leitura desse capítulo, fica um pouquinho mais, presta atenção que ela vai estar lendo diretamente do livro do Kai Barney. Então é isso, eu queria agradecer todo mundo. Foi muito bom mesmo ter vocês aqui nesse podcast. Foi um meu prazer. Uma boa noite para vocês, tá bom? boa noite, Boa noite, pessoal. bons estudos. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas, quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa, e de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido. Seu uso constante chegava, inclusive, a desnudar o véu de Ísis, a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. No capítulo 8 do livro Kybalion, fala sobre os planos da correspondência. Segundo o grande princípio hermético, implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano, para fins de conveniência, de pensamento e estudo. A filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecidos como os 3 grandes planos, a saber, 1. O grande plano físico, 2. O grande plano mental, 3. O grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada,
e o ponto mais elevado, o do espírito. E além disso, os diversos planos se interpenetram, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura entre os fenômenos superiores do plano físico e dos fenômenos inferiores do plano mental, ou entre os fenômenos superiores do plano mental e os fenômenos inferiores do plano físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação da vida. Embora os objetivos deste pequeno livro não nos permitam entrar numa discussão pormenorizada ou de uma explicação do tema desses diferentes planos, a essa altura parece-nos apropriado fazer uma descrição geral do mesmo. A princípio, podemos examinar a pergunta tantas vezes feita pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido usado com muita frequência, porém muito mal explicado. Em muitas obras recentes sobre o ocultismo, a pergunta é geralmente feita mais ou menos desta maneira: um plano é um lugar que tem dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? E ela respondemos: não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, porém, é mais que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição, e apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão, em escala sujeita a mensurações. Um tanto paradoxal, não é verdade? Todavia, examinemos a questão. Uma dimensão, como sabemos, é uma medição em linha reta, algo que se reporta a uma mensuração, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura. Ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Mas há outra dimensão de coisas criadas, ou de medida em linha reta, conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas. Embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão, e essa nova dimensão, que a propósito é a tão especulada quarta dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração. Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram em seu terceiro princípio hermético: a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações. Em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano, e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre o assunto da escala de vibrações em nossas próximas lições, nas quais examinaremos o princípio hermético da vibração. Contudo, não se esqueçam agora que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses três grandes planos em 7 planos menores, e cada um
é, por sua vez, também subdividido em 7 subplanos. Todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias e interpenetrando-se com frequência umas nas outras, e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científicos. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui tudo que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Devemos saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como categoria dotada de uma existência à parte, mesmo na mente do todo. Os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é, uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibrações, e por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia e lhe atribuem 3 dos 7 planos inferiores do grande plano físico. Esses 7 planos físicos inferiores são os seguintes: 1, o plano da matéria; 2, o plano da matéria B; 3, o plano da matéria C; 4, o plano da substância etérea D; 5, o plano da energia A; 6, o plano da energia B; 7, o plano da energia C. Preciso tomar água. O plano da matéria A1 compreende as formas da matéria em seu estado sólido, líquido e gasoso, como geralmente encontramos nos livros de física. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e sutis de matéria, cuja existência a ciência moderna só agora começa a reconhecer. Os fenômenos da matéria radiante, em suas fases de energia radiante, etc., pertencem à subdivisão inferior desse plano menor, o plano da matéria C. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, de cuja existência os cientistas comuns não suspeitam. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade, que impregna todo o espaço do universo e age como meio para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade e etc. Essa substância etérea forma uma relação conectora entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que esse plano tem 7 subdivisões, como as têm todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres, e não apenas um. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas comuns da energia conhecida pela ciência, tendo como subplanos, respectivamente, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química, etc. E várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não nomeadas ou classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia ainda não descoberta pela ciência, mas que a ela se referem como as forças mais sutis da natureza. São chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais, graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. O plano da energia C compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizada
que apresenta muitas das características da vida, não sendo, porém, reconhecida pela mente humana no plano ordinário de desenvolvimento, só estando disponível aos seres do plano espiritual. Essa energia é impensável para o uso do homem comum e pode ser quase considerada como um poder divino. Os seres que a empregam são como deuses, mesmo quando comparados com os tipos humanos mais elevados de que temos conhecimento. O grande plano mental compreende as formas de coisas viventes, que encontramos o tempo todo em nosso cotidiano, bem como certas outras formas nem tão bem conhecidas a não ser pelos ocultistas. A classificação dos 7 planos mentais inferiores é mais ou menos satisfatória e arbitrária, a menos que acompanhada de explicações detalhadas que são alheias aos objetivos deste pequeno livro. Mas podemos muito bem mencioná-las. São elas: 1. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental A. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente elemental B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente elemental C. 7. O plano da mente hominal. O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas que vitalizam as formas conhecidas por nós como minerais, substâncias químicas e etc. Essas entidades não devem ser confundidas com moléculas, átomos e corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades, assim como o corpo de um homem é sua forma material e não ele mesmo. Em certo sentido, essas entidades podem ser chamadas de espíritos, e são seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente. Apenas um pouco mais que as unidades de energia vivente, que abrangem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. Em geral, o pensamento corrente não atribui a posse da mente, alma ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas admitem sua existência, e a ciência moderna evolui rapidamente e está muito perto de aceitar o ponto de vista do hermetismo no que diz respeito a esse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, seus gostos e aversões, suas atrações e repulsões, afinidades e discordâncias, etc. E muitas das mais ousadas dentre as mentes científicas modernas já expuseram sua opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e os dos átomos só diferem em grau no que diz respeito aos dos homens. Não temos aqui tempo ou espaço para tratar dessas questões. Todos os cientistas sabem que esse é um fato, e outros buscam confirmação externa em obras científicas mais recentes. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado, a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem comum, mas com as quais os ocultistas estão familiarizados. São invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante existem e têm sua parte do drama do universo. Por um lado, seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, e por outro, entre o das entidades do reino vegetal. Também há 7 subdivisões nesse plano. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades pertencentes aos reinos do mundo vegetal, cujos fenômenos vitais e mentais são muito bem compreendidos pelas pessoas de inteligência mediana. Muitas obras científicas novas e interessantes foram publicadas na última década sobre a mente e a vida das plantas. As plantas têm vida, mente e alma.
assim como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, com as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições das entidades, seres ou almas que animam as formas de vida animal, que nos são familiares a todos. Não é preciso entrar em detalhes sobre esse reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. O plano da mente elemental C, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou seres invisíveis, como são todas as formas elementais, que participam da natureza, da vida animal e da vida humana, em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas possuem inteligência semi-humana. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem nos seus diferentes graus, gradações e divisões. A esse respeito, queremos salientar o fato de que o homem comum atual não ocupa mais que a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição, e ainda levará muito tempo para que ela consiga chegar à 6ª e 7ª subdivisões, e inclusive que ultrapasse seus limites. Não devemos nos esquecer, porém, de que antes de nós existiram raças que passaram por esses graus e no fim chegaram a planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, com retardatários da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há algumas almas avançadas. Desculpa, tem que editar. E os repetentes da 4ª aqui me atrapalhando o caminho. Contudo, algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões, e um pequeno número de outros que foi ainda mais além. O homem da 6ª subdivisão será o super-homem, o da 7ª, o sobre-humano. No nosso estudo dos 7 planos mentais inferiores, simplesmente fizemos alusão, em sentido geral, aos 3 planos elementais. Nesta obra não queremos entrar em detalhes sobre esse assunto, uma vez que nosso objetivo limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral. Mas podemos dizer algo mais ao leitor, com o fim de oferecer-lhe uma ideia um pouco mais clara das relações entre esses planos e aqueles com que ele está mais familiarizado. Os planos elementais guardam com os planos da mentalidade e da vida mineral, vegetal, animal e humana a mesma relação existente entre as teclas pretas e brancas do piano. As teclas brancas são suficientes para produzir música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as teclas pretas têm um papel a desempenhar e em que sua presença é necessária. Os planos elementais também são necessários como elos de ligação das condições da alma, dos estados de entidades e etc. Entre os vários outros planos em que certas formas de desenvolvimento são alcançadas, este último fato oferece ao leitor que sabe ler nas entrelinhas uma nova luz sobre os processos de evolução e uma nova chave da porta secreta dos saltos da vida entre os diferentes reinos. Os grandes reinos dos elementais são plenamente reconhecidos pelos ocultistas, e suas citações nos textos esotéricos são abundantes. Os leitores de Zanoni, de Bulwer-Lytton
e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam esses planos de vida. Passando do grande plano mental para o grande plano espiritual, que poderemos dizer: como poderemos explicar esses estados mais elevados do ser, da vida e da mente? As mentes ainda incapazes de compreender e entender as subdivisões mais elevadas do plano da mente hominal. A tarefa é impossível. Só podemos falar nos termos mais gerais. Como seria possível descrever a luz a um homem que nasceu cego? O açúcar a alguém que nunca saboreou algo doce? E a harmonia a uma pessoa surda de nascença? Tudo o que podemos dizer é que os 7 planos inferiores, o grande plano espiritual, com cada plano inferior tendo suas 7 subdivisões, compreende seres que possuem vida, mente e forma tão superiores às dos homens atuais, quanto este se encontra em relação aos vermes, aos minerais, ou mesmo a certas formas de energia ou matéria. A vida desses seres transcende a nossa em tão alto grau que nem mesmo podemos pensar em seus detalhes. Suas mentes transcendem as nossas a tal ponto que para elas mal parecemos pensar. E nossos processos mentais parecem quase análogos aos processos materiais. A matéria de que suas formas são compostas provém dos planos mais elevados da matéria. E não somente isso, mas também se afirma que alguns são revestidos de energia pura. O que se poderá dizer de tais seres? Nos 7 planos inferiores do grande plano espiritual, existem seres que podemos chamar de anjos, arcanjos e semideuses. Nos mais baixos dos planos inferiores vivem aquelas grandes almas que chamamos de mestres e adeptos. Acima deles vêm as grandes hierarquias das hostes angelicais, inconcebíveis ao homem. E acima delas estão aqueles que podemos, sem irreverência, chamar de os deuses. Tão elevada é a posição que ocupam na escala do ser. Seu ser, sua inteligência e seu poder são semelhantes àqueles atribuídos pelas raças humanas às suas concepções da deidade. Esses seres encontram-se, inclusive, muito além dos maiores voos da imaginação humana. Somente a palavra divino é passível de aplicação a eles. Muitos desses seres, assim como as hostes angelicais, têm grande interesse pelos assuntos do universo, nos quais desempenham um importante papel. Essas divindades invisíveis e anjos auxiliares aumentam sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e do progresso cósmico. Sua eventual ajuda e intervenção nas questões humanas levaram ao surgimento de muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça, passadas e presentes. Sem um instante de descanso, elas sobrepuseram seu conhecimento e poder ao mundo. Tudo sem dúvida sob o domínio da lei do todo. Contudo, até os mais notáveis dentre esses seres avançados existem simplesmente como criações da mente do todo, e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Ainda são mortais. Se quisermos, podemos chamá-los de deuses, mas ainda não são nada mais que os irmãos mais velhos da raça, as almas avançadas que sobrepujaram seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada ascendente ao longo do caminho. Contudo, eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. São mortais e seu plano situa-se abaixo daquele do espírito absoluto. Somente os hermetistas mais avançados são capazes de entender os preceitos ocultos acerca do estado de existência e os poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que, se tentássemos descrevê-los, nossa tentativa resultaria fatalmente num emaranhado de ideias.
Somente aqueles cujas mentes foram muito instruídas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, sim, aqueles que trouxeram consigo de outras encarnações o conhecimento previamente adquirido, são suscetíveis de compreender exatamente o significado do ensinamento relativo aos planos espirituais. E boa parte desses ensinamentos secretos é considerada pelos hermetistas como demasiado sagrada, importante e até mesmo perigosa para ser divulgada ao grande público. O aluno inteligente pode reconhecer o que queremos dizer quando afirmamos que o significado de espírito, tal como o usam os hermetistas, é semelhante ao de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, etc. Significado que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, sagrado, etc. Para os ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido de princípio animador, trazendo consigo a ideia de poder, energia viva, força mística, etc. E os ocultistas sabem que aquilo que conhecem como poder espiritual pode ser empregado tanto para o bem como para o mal, de acordo com o princípio de polaridade. Um fato que foi reconhecido pela maioria das religiões em suas concepções de Satã, Beelzebul, Diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E foi assim que os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na Câmara Secreta do Templo, em todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Contudo, podemos dizer aqui que a história reserva um destino terrível àqueles que adquiriram poderes espirituais extraordinários e não souberam usá-los bem. E a oscilação do pêndulo de ritmo os fará recuar ao extremo mais recôndito da existência material, a partir de onde deverão voltar sobre seus passos, elevando-se em direção ao espírito, mas sempre com a tortura adicional de levar com eles a lembrança permanente das alturas das quais caíram graças às suas más ações. As lendas dos anjos caídos têm uma base em fatos reais, como sabem todos os ocultistas avançados. A luta pelo poder egoísta nos planos espirituais sempre tem como consequência inevitável o fato de a alma egoísta perder seu equilíbrio espiritual e retroceder tanto quanto se havia elevado anteriormente. Contudo, mesmo para uma alma desse tipo existe uma oportunidade de retorno, e essas almas tomam o caminho de volta, pagando um preço extremamente alto de acordo com a lei invariável. Para concluir, gostaríamos de lembrar novamente que, segundo o princípio da correspondência, que incorpora uma conhecida verdade, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, todos os 7 princípios herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos, físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental certamente se aplica a todos os planos, pois todos são mantidos na mente do todo. O princípio da correspondência manifesta-se em tudo, uma vez que existe correspondência, harmonia e afinidade entre os diversos planos. O princípio da vibração manifesta-se em todos os planos. Na verdade, as diferenças mesmas que contribuem para a criação dos planos procedem da vibração, como explicamos. O princípio da polaridade manifesta-se em cada plano, sendo os extremos dos polos aparentemente opostos e contraditórios. O princípio do ritmo manifesta-se em cada plano, e o movimento dos fenômenos tem seu fluxo e refluxo, seu ponto máximo e seu ponto mínimo. O princípio de causa e efeito manifesta-se em cada plano. Todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em cada plano, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculinos e femininos. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Este axioma hermético, que vem atravessando séculos, incorpora um dos grandes princípios dos fenômenos universais.
Na sequência do nosso exame dos princípios remanescentes, veremos ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio da correspondência.